vizinho. Eu acho que ele tá esperando uma hora do telefone. Não, eu tô aqui, não entrou. Não, acho que ela entrou. Ô pastor, entra online aí no Tree e fala pro pessoal ir pro Missão Atos. Eu já mandei, né? Você mandou lá? Mandei. Tem uma pessoa. Então vem cá, manda aqui, ó. Manda. Vai mandando os casados ali. Se meu celular tá no celular. Essa pessoa tá lá. Hã? Quem gosta de participar. Ai, traz a mesma pessoa. Ai, anda. Elizabeth. Emília. Pode falar. Mandar pro Felipe que ele vai participar. Olha lá. Apareceu. Prazer, o quê? Eu vou fazer um gif, pode deixar. Oi, gente. Nós estamos esperando o pessoal ir chegando. E aí a gente, enquanto vai esperando, tem essas coisas aqui, né? Meio... Dá uma pigarra, sede. Tá em cima. Boa noite, gente. Estamos aí começando já a nossa live aí para os casais, né? Essa crise mundial está dando pano para manga, né? Para casamento, né? Que crise mundial, né? Como que tem sido tão importante nesse momento a base bíblica para os casamentos, né? Acho que nunca foi tão importante base bíblica para casamento, ok? Eu queria, enquanto o pessoal vai chegando aí, fazer uma oração, né? Para nós começarmos esse bate-papo aqui, essa conversa. Nós vamos estar conversando aí, batendo papo, e acredito que Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem algo de bom para o seu coração hoje. Deus vai apacentar seu coração nessa noite, né? Deus vai trazer ideias para você, vai iluminar a sua mente, viu? Você vai ver aí uma luz no fim do túnel, uma porta se abrindo aí, em nome de Jesus. Ok? Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela tua presença viva, Deus, nas nossas vidas. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, por este momento, Deus, de estar aqui para conversarmos, ó Deus, com os casais, Senhor, um bate-papo, ó Deus, sobre o relacionamento. Nesse momento em que muitos casamentos, ó Deus, muitos casais estão se vendo em situações tão difíceis, nós queremos, ó Deus, é um assunto tão abrangente, é um assunto que abrange tantos pontos, ó Deus, tantas áreas da nossa vida, e nós queremos nos ater hoje, ó Deus, ao que fazer quando chegamos no momento que não vemos outra saída, né? Nós queremos, ó Deus, sermos usados por Ti nessa noite, Deus. Coloca a vida da Carol, das meninas que estão aqui diante do Senhor, cada um, ó Deus, dos nossos irmãos que já entraram aí, ó Deus, para assistir, para participar, aqueles que ainda vão entrar, e cada um que entrar hoje, ó Deus, nesta live, para ver, para ouvir, seja atingido, Deus, atingido no seu coração, pela palavra do Senhor, Deus, pelos conselhos que vão ser dados, pelas palavras que vão ser proferidas.
Deus, em nome de Jesus, Pai, que os casamentos sejam abençoados, ó Deus, através dessa palavra, desta live, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Tem algum recado, alguma coisa para falar? Deixa eu pensar. É quando ela faz essa cara assim, eu peguei ela de surpresa. E aí, como está aí? O pessoal já chegou, está chegando? Chegando. Vamos lá então, gente. Nós estamos já com o horário aí, né? Avançando. E hoje o nosso tema é: não aguento mais o meu casamento. E agora? Pergunta que não quer calar. Não aguento mais o meu casamento. E agora? O que vamos fazer agora? Né? Qual decisão nós vamos tomar agora? Já de cara eu quero dizer para você uma coisa: você não vai tomar decisão nenhuma. Momento de crise, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos de quarentena, de mini lockdown. Não se toma decisões sérias na vida em momento de crise, viu? Então nós estamos em momento aí que as crianças estão tudo em casa, tá tumultuado, a questão financeira está pegando, então não é momento de tomar decisão, viu? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou esperar, vou ficar quieto, né? Bem, esse pensamento de separação ronda muitos casamentos, né? E estamos vivendo na era do descartável, né? É fralda descartável, papel descartável, copos descartáveis, e tudo que nós temos hoje, a fabricação das coisas em geral hoje é muito descartável, né? É tudo muito assim, compra hoje e quebra amanhã para já precisar de outro, para já comprar outro. As pessoas trocam as coisas hoje muito rápido, né? Vem coisas novas muito rápido, tudo é descartável, tudo vai ficando obsoleto, tudo vai ficando ultrapassado, e tudo se tem a necessidade de trocar rapidamente, né? Você vê mesmo a questão de TV, de celular hoje, como que é incrível o quanto que se troca tão rápido essas coisas, né? E infelizmente isso está sendo também levado para os relacionamentos, para os casamentos, né? Onde se tenta um aqui, não deu certo, a troca, vai para outro, tenta um relacionamento que não deu certo, não está dando certo, não deu certo, vamos trocar, vamos pegar outro, vamos passar para outro, e assim por diante, né? Hoje infelizmente nós estamos vivendo a cultura do descartável, mas nós da igreja, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Bíblia, nós precisamos entender que isso não se aplica a nós, em relação a relacionamento, casamento, não. Eu posso trocar um celular, eu posso trocar a TV de casa, posso trocar um armário, eu posso trocar uma geladeira, posso trocar a cama, eu posso trocar o sofá, mas de marido e de esposa, de filhos, isso não se troca. De família não se troca. Em família não se mexe, né? Família se trata, família se resolve problemas. É assim que nós temos que aprender a lidar com as famílias, né? Todo casamento passa por momentos difíceis. As chamadas crises conjugais, que de tempo em tempo surgem tumultuando a vida a dois, né? Todo casamento tem crise. Uma coisa que nós precisamos entender no casamento é que o casamento, ele vive de fases, como tudo na vida. Nós já fomos filhos, né, cara? Nós tivemos em casa, com a nossa família, eu acredito que todos que estão ouvindo já tiveram casa, pai, mãe, e no casamento do seu pai e da sua mãe, eu tenho certeza que você percebeu que você viveu de fases, né? Na família sua, quando você era pequeno, você era adolescente, você era jovem, você viveu de fases. Hoje, no seu casamento, é a mesma coisa, não muda nada. Casamento é vivido de fases, tem fases boas e fases ruins, né? A fase boa eu vou lembrar, eu vou celebrar, eu vou fazer festa, eu vou me alegrar. E na fase ruim eu tenho o direito de me entristecer, eu tenho o direito de emburrar, eu tenho o direito, né, de às vezes discutir, de brigar, mas vai passar, ok? E dificuldade em casamento, em família, gente, isso não é novo, Se você olhar as famílias da Bíblia, desde lá das primeiras famílias que foram geradas, sempre houve problema, dificuldade nas famílias. Você vê a família do primeiro homem que foi criado, a família de Adão e Eva, né?
A mulher desobedece a ordem do marido, vem o pecado, aí dali a pouco você já vê um filho com inveja do outro, um filho mata o outro, né? E você vê a dificuldade que já começou desde a primeira família. Você vê na família depois de Noé, já com dificuldades também, um filho desrespeitando o pai, sendo amaldiçoado, né? Você vai vendo depois as famílias, né? De Abraão também, já com dificuldade, ele ali com um parente, com Ló, teve dificuldades, com Sara teve dificuldades, a mulher não podia ter filho, ele teve filho com outra, depois gerou um problema, que nós vemos até hoje consequências disso, e aí vai indo, a família de Isaac também não é diferente, né? Eu queria até que a Carol lesse um texto aqui comigo, para vocês verem que problemas familiares são muito comuns desde as primeiras famílias da Bíblia. Em Gênesis 27, 46, o que fala, Carol? Gênesis 27, 46. Disse, pois, Rebeca a Isaac: estou aborrecida por causa das 2 noras que os heteus nos deram. Se Jacó escolher uma esposa entre as mulheres daqui como essas, de que me adianta continuar vivendo? Olha que ponto que chegou essa mulher. Tem uma outra versão que fala: eu prefiro morrer, porque Esaú arrumou 2 esposas cananeias, e ela estava amargurando a vida de Isaac, né? E de Rebeca, de tal maneira que ela disse que se Jacó arrumasse também mulheres cananeias, ela preferia morrer, que ela estava amargurando a vida deles. Então você percebe, uma família que tinha problemas. Olha só o contexto dessa família: um irmão engana o outro, compra a primogenitura do outro, engana o pai, abençoado, toma a benção a benção patriarcal do outro irmão, o outro irmão já jura ele de morte, a mãe tem que já mexer os pauzinhos, mandar ele para outro lugar, para arrumar mulher em outro lugar, porque o irmão queria matar, né? As noras do filho mais velho, desse jeito, com a sogra. Você vê que havia problemas nas famílias desde os tempos antigos. E aí nós vemos Isaac, em meio a tudo isso, estava como? Já era um velho cego, não conseguia enxergar mais nada. Talvez você esteja vivendo esse contexto na sua casa, né? Querendo que seu marido enxergue as coisas, que sua esposa enxergue as coisas, está cego, os filhos estão brigando, né? O relacionamento de nora e sogra não está dando certo. Isso não é novo, gente. Isso não é novo. Fiquem tranquilos. Isso é fase, passa. Só tem uma diferença daquelas famílias para essas de agora, para aqueles casamentos para esse de agora. O que acontecia é que naquela época, separação não era uma opção. Não havia essa opção. Eles firmavam uma aliança e ficava até o fim. Amém? Então veja bem, ao chegar a tamanha exaustão no casamento, é preciso definir melhor as coisas para evitar maior sofrimento. Lá em Mateus 11, 28, Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E isso inclui também a família, o casamento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados nos vossos casamentos, estáis sobrecarregados nos vossos casamentos, e eu vos aliviarei. Amém? Eu queria passar aqui para a Carol também falar um pouquinho. Dentro desse tema, é um tema muito comum, por incrível que pareça. Isso que o Marcelo falou, que é uma exaustão, né? Essa exaustão emocional, esse cansaço emocional, esse desgaste emocional é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina que é. A gente ouve isso muitas vezes, constantemente. E é uma reflexão que eu queria trazer pra gente essa noite, é assim: quando você está cansado, você tem que parar e descansar, não desistir. Grave isso: quando você está cansado, quando você está exausto, quando você está sem forças, como a gente ouve às vezes, você tem que fazer o quê? Descansar, não desistir. Tem uma diferença uma coisa com a outra. Então, eu queria trazer essa reflexão. Quando a gente ouve uma fala de um marido, quando a gente ouve uma fala de uma mulher, de uma esposa, e ela fala assim, ou ele diz assim: olha, eu não aguento mais. Então tem uma profunda exaustão aí. E eu queria trazer nessa noite, assim, 2 aspectos desse não aguento mais. Por que eu não aguento mais? Uma delas é assim,
você está cansado do seu cônjuge, um exemplo, eu estou cansado do Marcelo, da pessoa do Marcelo, quem ele é, ou estou cansada da vida que eu levo com ele? Isso, sou um doce. Não sei se vocês vão me acompanhando aí nesse raciocínio. Eu queria que você começasse essa reflexão. Você está cansado da vida de casamento que você está levando, como o seu casamento tem sido, ou você está cansado da pessoa? Tem diferenças. Porque a maioria das vezes, grande parte, uma porcentagem muito grande das pessoas quando falam que eu não aguento mais meu casamento, ela não está indo contra o seu cônjuge, ela está exausta, ela está sem forças com as situações que o casamento tem vivido. Às vezes é uma crise financeira instalada que vai de tempo em tempo, essa crise se estende. Às vezes é um desemprego, às vezes é a pessoa que não para no serviço, um cônjuge que não para no serviço, às vezes é dívidas que não se instalam, às vezes são negócios que não deram certo, às vezes, como é o caso da história bíblica, né, de Isaac e Rebeca com as noras e os filhos, é briga das famílias que interfere, é sogra, é pai, é mãe, é parentes, é criação dos filhos, às vezes tem contextos no casamento. Então vamos separar primeiro esse ponto. Se eu tenho dificuldades, se eu estou passando por dificuldades no meu casamento, então a instituição, o casamento como uma instituição, como algo determinado por Deus para a instituição da família, essa instituição está passando por problemas, mas eu ainda tenho um ao outro. Eu ainda... Assim, é engraçado que a tendência das pessoas hoje, no geral, né, você vê isso no geral, na mídia em geral, né, a mídia dissemina muito isso hoje, eles culpam a instituição casamento, né? Eles culpam a instituição por problemas pontuais, problemas específicos que envolvem relacionamento, né? Não é a instituição que é falida, não é a instituição que está com problema, né? Eu estou com problema com situações que eu estou vivendo no casamento que podem, às vezes, facilmente ser resolvidas, né? E nem ao mesmo tempo você jogar toda a culpa desses problemas, que são problemas que passam o casamento, não é culpa do casamento, mas que você vive no casamento, e jogar a culpa todinha no outro. Ah, o nosso problema financeiro é por causa do outro. Ah, nosso problema nos relacionamentos é por causa do outro. Você percebe que a gente transfere rapidamente para a pessoa. Você transfere para um outro culpado. Ou você transfere para a instituição casamento, que o Marcelo comentou. Então, peraí, então se eu tenho problema no casamento, eu vou largar o casamento, porque então você nunca mais vai ter problema, então. Todo mundo, os solteiros não tem problema, as pessoas que são viúvas não tem problema, as pessoas que se separaram não tem problema. Então, é uma incoerência de quando a gente está passando por problemas pontuais e a gente abre mão. A primeira coisa que a gente abre mão é, primeiro, da pessoa que você fez uma aliança e da sua família basada no casamento. Então, isso é muito interessante. E a outra questão que eu queria trazer também uma reflexão é assim, ó. O que te deixa tão insatisfeito ou insatisfeita? Será que é mesmo o seu cônjuge? Será que você não está colocando uma expectativa a mais no outro, ao ponto de ser impossível do outro corresponder? Aí às vezes você fala assim, não, eu só estou esperando o básico. Mas será que o seu básico é o básico que ele consegue te dar? Então, por exemplo, às vezes, olha só, muitas situações adversas que você não considera, que você não tem um culpado direto, que você, por exemplo, um desemprego, um problema financeiro sério, você não pode culpar um terceiro, você vai culpar a pessoa do seu lado. Você vai culpar aquela pessoa vai ser responsável por isso. E aí o que acontece? Começa um excesso de cobrança, um excesso de situações em cima da esposa e um excesso de cobrança baseado em quê? Em foto de rede social. Gente, é muito sério isso. Eu queria só entrar nisso aqui um pouquinho. Importante mesmo. Às vezes o casamento, a foto do Love Story que você vê na internet, nem sempre é perfeito. A maioria das vezes não é.
Às vezes aquela declaração de amor imensa, gente, até os melhores casamentos mais duradouros, passaram por redemoinhos terríveis, passaram por terremotos, passaram por crises que pensaram em desistir. E esses casamentos, a diferença é que eles optaram em achar uma solução e permanecer casados. Nós temos grandes dificuldades, nós brigamos, nós emburramos, nós ficamos de mal um do outro. Só tem uma diferença, a gente procura aplicar princípios bíblicos em todos esses aspectos. A cruz em primeiro lugar, né, de Cristo. Porque o casamento, ele não é só uma opção minha, ele eu optei por casar. Quando eu estou casando, eu estou obedecendo a um mandamento bíblico. O casamento é uma ordenança bíblica, é um mandamento, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, quando eu já penso em separação, penso, né, em chutar o balde, abandonar o barco, eu estou, além de tomar uma decisão pessoal, eu estou tomando uma decisão de desobediência também, né? Há um nível de desobediência muito grande. É fácil eu responsabilizar a instituição por coisas que muitas vezes eu preciso de mudança. Eu preciso mudar, eu preciso, né, ser transformado, eu preciso ser mudado, partes do meu caráter, áreas do meu caráter que precisam ser mudadas, né, formas de eu lidar com situações que precisam ser mudadas, eu preciso amadurecer, e aí é mais fácil, em vez de eu partir para às vezes um período de humilhação, né, de me render, de me dobrar, é mais fácil eu colocar a culpa na instituição casamento. Ou no outro, né? Ou no outro. O casamento não funciona, ou o fulano não tem jeito. Exato. O problema está, vamos supor, eu e Marcelo, eu estou passando as crises, eu falo, não tem jeito, o problema é o Marcelo. Se Deus não fizer, ainda a gente usa isso, né? Se Deus não fizer uma obra no Marcelo, olha, não vai ter jeito. Eu vou dar até semana que vem para Deus. E ainda, gente, às vezes quando você tem um cônjuge que não é cristão, você é cristão e o cônjuge não é, pior ainda. Porque aí você fala mesmo, olha, se Deus não salvar, não vai ter jeito. E não é assim, né? Deus não entrar em ação, não Exato. tem jeito. Acabou sua parte? As atitudes, deixa eu fazer uma pergunta para você. As atitudes que lhe desagradam em seu cônjuge não existiam antes? Já não estava tudo ali? Isso é interessante de se observar, porque é muito natural que em momentos de crise os cônjuges se atenham no que consideram negativo no comportamento de seus pares. É bom considerar que muito do que você não gosta agora já não gostava antes, e por alguma razão você tolerava. Então eu pergunto, por que tanta intolerância agora? Eu sempre falo isso com os casais, quando vem as reclamações, quando vem, né, as dificuldades, né, eu sempre pergunto, eu sempre falo, olha, tudo isso já estava aí na época do namoro, né? Sim. Tudo isso aqui já estava na época do namoro, né? Sim. Tudo isso já estava na época do namoro, né? Com certeza, eu tenho certeza que estava. Tudo isso já estava, gente. Todos os nossos motivos de briga, todos os nossos motivos de discussão, todos os nossos motivos de discórdia, todos aqueles momentos que você fica desejando que a pessoa fosse diferente, que a pessoa mude, que Deus tem que fazer uma obra, tudo isso quando namorava já estava ali. Mas por alguma razão, que chama-se paixão carnal muitas vezes, eu tolerava tudo. Eu deixava passar tudo, eu não enxergava nada, eu não queria enxergar, eu deixava passar, fazia vista grossa. Só que agora, diante dos atropelos do dia a dia, diante das minhas expectativas, como a Carol falou, as expectativas que eu criei para um casamento, eu fico indignado com a pessoa, mas já estava tudo lá. Então, na realidade, você precisa entender que já estava aí. Isso não aconteceu agora, isso não começou agora, e não pode ser tomada nenhuma decisão agora em tempo de crise.
Não começou agora e você não vai resolver isso agora, você não vai tomar decisão precipitada agora, né? É tempo de resolver os problemas, né? Veja bem, por que tanta intolerância agora? Não se sinta constrangido em admitir que você se sente sem paciência, vocês se sentem sem paciência, profundamente irritados, pessimistas com toda essa situação. Isso é muito comum quando enfrentamos uma crise que se alonga e provoca exaustão emocional. O fato é que se é assim que você se sente, talvez não seja o seu marido o grande problema. Talvez não seja o seu marido, talvez não seja a sua esposa o grande problema. Gente, nós estamos passando por uma crise, uma pandemia, né, um confinamento mundial. Todos os lares do mundo, todas as casas do mundo estão passando pelos mesmos problemas. E aí as pessoas estão isoladas em casa, achando que é só eles que estão passando por aquilo. Não é. Eu e a Carol, tem dia que é difícil com as crianças, tem dia que dá um surto lá nas crianças, né? Parece que endoida todo mundo lá em casa, né? Se eu fico olhando assim, oh, meu Deus, que é isso? Né? Dá um suruputico em todo mundo, endoida, começa a falar alto e gritar e começa a brigar, né? Às vezes, né? Às vezes é a Carol olha para mim e fala, não estou aguentando mais, não aguento mais, não estou aguentando. Às vezes é eu já me recolho, eu fico mais na minha, eu me entristeço, né? Eu já começo, como diz a Isabela, quando ela vê que eu fico assim, a Isabela fala assim, ele já vai soltar uma sentença profética. Quando eu começo a pensar muito assim, ela fala, ele já vai soltar uma sentença profética, né? Eu solto mesmo, né? Mas entenda que isso é geral, né? Isso é geral, ok? O seu problema não é o casamento, não é a instituição do casamento. O seu problema não é o seu cônjuge. O problema nosso é que Deus está trabalhando algo em nós neste tempo e nós precisamos entender o propósito, precisamos entender o que Deus está querendo fazer e falar. Ok. E às vezes, dentro disso que nós estamos falando, às vezes os problemas que o seu cônjuge apresenta hoje, que você não está suportando, porque um dia você já suportou, um dia já não foi relevante, às vezes esses problemas são muito assim, característicos, que é o quê? Às vezes é o lidar com grosseria e falta de educação uns com os outros. Às vezes vai ser não ter um diálogo, há muita reclamação das mulheres, que os maridos não conversam, que não tem um tempo de diálogo. Às vezes é não dar atenção para aquilo que é importante. E essa coisa de dar atenção àquilo que é importante, gente, isso é um pepino. Mas também quando você descobre o segredo, vira a 8ª maravilha do mundo. Porque aquilo que é importante para um, gente, não é importante para o outro. Parece muito óbvio, parece assim que a gente reza um mantra, né? Parece até uma coisa assim, frase programada, mas não é. É assim, ó. Deixa eu te dar um exemplo clássico. O Marcelo, ele é mais atencioso, ele gosta de mais atenção. Ele gosta que chegue, dá um abraço, pergunta como foi o dia. Ele é todo dengoso, ele né? Não, não é assim. Né? Tá. Quase. Eu sou muito na minha. Pra mim, assim, oi, tá bom dia, boa tarde, foi tudo bem. Eu vou traduzir o na minha. Goiana bruta. Mas eu não queria, né? Goiana bruta, seca. E Rústica e sistemática. Só que o que acontece? Nós dois temos um exercício de 21 anos, nós temos esse exercício, 22, eu sempre esqueço desse um a mais. Tem um exercício de 22 anos, que é o quê? Eu falo, nossa, eu preciso ser mais atenciosa, eu preciso ser mais dedicada, e eu dou uma atenção. E ele precisa ter um exercício de recuar um pouquinho, de dar um espaço. Eu sou daquela mulher que às vezes pede um espaço. Eu falo assim, nossa, me dá um tempo, me dá um espaço para me respirar, eu preciso, né, pôr minha mente em ordem. E no começo, o que acontecia? Ele se sentia ofendido, magoado, profundamente magoado. Ela não mesmo. Exatamente. Quantas vezes eu ouvi isso? E hoje a gente se ajusta. Gente, o que é importante para um não é importante para o outro e vice-versa. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que é importante.
Gente, o que acontece muito nos casamentos, essa questão nós brincamos aqui agora, né? Às vezes a secura de um, o outro acha que não me ama mais. Não só isso, né? Às vezes, diante das brigas e diante das discussões que acontecem no decorrer dos anos, você chega à brilhante conclusão que porque a pessoa brigou, porque a pessoa falou algo, a pessoa não te ama mais. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Esses tempos ainda, né, a Carol, a gente conversando, né, de tempo em tempo a gente tem que sentar, ter uma conversa corajosa um com o outro, falar o que está no coração, né? Sim. E uma coisa que nós chegamos a uma conclusão e conversamos um com o outro é o seguinte: não é porque nós brigamos, não é porque nós falamos alguma coisa, às vezes na hora do calor da discussão, que nós não amamos mais, que nós não gostamos mais. Isso não é verdade. Eu falo com ela, mesmo que eu brigo com você, eu continuo te amando. Isso não afeta o meu amor por ela, entendeu? É uma briga, uma discussão que vai ser resolvida, não afetou no amor. Amar é outra coisa. E às vezes, vou até entrar nisso aqui. Às vezes, por exemplo, é muito comum quando a gente está jogando a culpa, o problema para o outro no casamento, né? E às vezes um dos cônjuges não demonstra amor, afeto, carinho. É muito comum a gente ouvir isso. Meu marido não me dá carinho, ele não me elogia, né? E tal. Isso é muito comum, os homens vão deixando isso. O que acontece? Até mesmo quando o casamento está passando por isso, quando você não está se sentindo amado, quando você não está se sentindo amada, não quer dizer que o amor acabou. Olha, guarde isso, não quer dizer que o amor acabou. O amor está aí, o amor está no fundo do coração. A história de vocês, tudo que vocês construíram junto, está aí em algum lugar escondidinho. Mas sabe qual que é o problema? Essas brigas, esses descontentamentos, essas situações que magoaram, uma palavra dura, uma discussão mal resolvida e depois fingiu que estava tudo certo, e as coisas foi passando, uma interpretação, porque é muito comum também, eu interpreto que a pessoa acha isso e eu não converso, eu fico com aquilo e já tomo como aquilo sendo certo, e aí a gente acha que não tem mais amor. Eu quero dizer para você que o amor está aí. O problema, preste atenção nisso, o problema é que tem ressentimento no meio da relação. Tem mágoa e ressentimento. Então não confunda você estar vivendo com ressentimento e dizer que o amor acabou. É muito comum a gente ouvir que eu não amo mais. Mas sendo que na verdade a essência do problema é porque a pessoa está ressentida, magoada. Tem coisas, tem lixo guardado, dores guardadas. E aí há uma necessidade profunda de uma intervenção de perdão de Deus para o casal e um perdão para um com o outro. Então, pare e pensa, quando você fala que eu não amo mais, provavelmente tem ressentimento, porque me tratou mal, porque não me dá atenção, porque não demonstra amor, porque não fez o que eu pedi. Vai ter ressentimentos. Então, vai observando que algumas falas repetidas que a gente fala automaticamente, quando a gente vai fazer uma reflexão, elas não são verdades. Olha aí para o seu esposo, para a sua esposa, tem amor, mas talvez tenha muito ressentimento que precisa da atuação do Espírito Santo para liberar perdão. Ok? Então, por exemplo, olha, nas questões ligadas à comunicação, se vocês não conseguem se comunicar e expressar, separar não é alternativa. Qual que é a alternativa? Ao invés disso, vocês têm que procurar o quê? Aprender a conversar. Então, se não tem amor, vocês, então eu não amo mais, eu vou largar. É descartável? Não. Então, o que eu vou aprender? Aonde eu aprendo a demonstrar amor? É no meu momento com Deus? É eu ler um livro? É pedir um conselho de um casal da igreja mais maduro, um discipulador, um pastor? Inclusive, eu quero abrir um parênteses, nós somos pastores da nossa igreja, Missão Atos, estão à disposição para ajudar todos vocês. É só nos chamar, não fique aí sofrendo. E eu falo às vezes assim, né? Não só comunique a decisão tomada ou uma burrada feita, gente. Avisa antes, quando ainda está no sentimento, no pensamento. Vamos trabalhar antes. Não tome decisões, como o Marcelo começou falando, não tome decisões
e depois só comunica. Aí depois a gente vai ajudar também, mas aí tem todo o processo, né? Então, peça ajuda. Olha só, leia um livro a respeito, vai assistir vídeo que fale sobre o tema. Ah, não sei conversar, sou bruto, sou sistemático. Vai aprender, gente, tá bom? O grande segredo do casamento é isso, né? É a renúncia do eu, né? Esse negócio de eu não consigo conversar, eu não consigo me expressar, eu não consigo demonstrar amor, eu não consigo, na realidade, esse eu não consigo pode ser mais bem traduzido pelo eu não quero, né? Porque quando a gente quer, a gente consegue. Se realmente, né, eu prezo por esse mandamento de Deus que é o casamento, essa instituição divina que é o casamento, eu vou fazer de tudo. Eu vou realmente me dobrar, me render, eu vou renunciar ao que for necessário, eu vou para a cruz, né? E eu vou começar a orar, interceder como nunca por esse casamento, eu vou começar a fazer o que for necessário, mas eu vou recuperar o casamento. Olha, essas frases, geralmente tem algumas frases, né, que a gente fala, né? As frases que acompanham o nosso título geralmente são: eu já fiz de tudo, só eu que luto para salvar o meu casamento, já cheguei no meu limite, não aguento mais. Aí eu pergunto, mas será que fez de tudo mesmo? Será que realmente fez de tudo? Gastou tempo de oração e renúncia, entrega, já liberou perdão por mágoas, ressentimentos, já pediu ajuda e obedeceu os conselhos bíblicos que foram dados, já buscou na palavra do Senhor qual a orientação bíblica para essa situação? Gente, se um casal, pode ser qual crise for, se um casal tiver a coragem de buscar ajuda e receber instruções e obedecer as instruções, dificilmente chegará a uma separação. Eu e a Carol, nós já acompanhamos vários casais ao longo do nosso ministério e nós temos aí várias experiências boas e ruins. E geralmente a experiência ruim é porque tem muita desobediência envolvida. Aqueles que obedecem, né, Carol? Sim. Aqueles que obedecem, aqueles que estão dispostos a obedecer, eles prevalecem, eles vencem. E a história deles é mudada. Então tudo está ligado também à questão de obediência. E é interessante quando você ouve essas falas, ó, não aguento mais, né? Não suporto mais a situação, eu estou muito infeliz no meu casamento, eu preciso cuidar de mim mesmo, né? Você percebe que essas falas, eu vou ser muito, muito honesta, muito em amor à vida de cada um de vocês casais. Essas frases, elas chocam com princípios bíblicos. Olha, o mundo faz o que ele quer. Quando eu digo sistema mundo, eu digo as pessoas que não seguem padrões bíblicos, elas fazem o que elas bem querem. Mas eu estou falando com pessoas que amam a Deus, com pessoas que querem servir a Deus, com pessoas que têm um coração apaixonado por Jesus. E eu faço um clamor mesmo para que vocês ouçam isso. O que o sistema mundo faz não serve para nós. Não serve para nós. Essas falas, elas contradizem o que a Bíblia fala. Olha, cada ponto desse que o Marcelo veio falando. Você vai falar para um casal que está no meio de uma crise. Aí você faz uma perguntinha, algumas perguntinhas. Uma delas é: vocês estão orando a respeito disso? Geralmente não. Geralmente não. Está passando por toda uma situação gravíssima, chegando ao ponto de quase uma separação e ninguém ora. E nem o marido, nem a mulher, não há ninguém oração. ora. Gente, orar, hora separada, você está brigado, gente, hora separada, Deus te ouve, eu quero te avisar, viu? Casais separados podem ser assim, brigados, né? Pode orar que Deus ouve. Deus ouve. Olha aqui o milagre. Isso, gente. Brigou e tem emburrado, vai orar um num canto, vai orar outro no outro. Mas sabe o que acontece? Ninguém ora. Primeira coisa, ninguém ora. Ninguém busca ajuda. É incrível a falta de noção nos casamentos da ajuda do Espírito Santo. Sim.
Da intervenção espiritual. O Espírito Santo está ali para isso, né? Ele é o Paracleto, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele veio para isso, para ser o nosso amigo, nosso consolador, né? E ele está ali, às vezes, ali, agoniado, querendo que alguém ore, alguém peça para ele fazer alguma coisa. E ninguém abre a boca em oração. E você sabe o que eu já ouvi mais de algumas vezes, eu e o Marcelo já ouvimos em relacionamentos, principalmente marido e mulher, é que às vezes eles falam assim para nós, depois quando a gente chega para ajudar em alguma situação, eles falam assim, nós não procuramos porque nós já sabíamos o que vocês iriam falar. Por quê? Quando a gente manda a pessoa ir buscar o Senhor, não é porque a gente já vai orar, só por ir orar, é porque há uma intervenção espiritual, há uma intervenção divina do céu, há uma intervenção divina para o seu casamento, para o seu marido, para a sua esposa. Olha, buscar uma orientação bíblica, gente, essas falas contradizem a Bíblia. Perdão é um princípio bíblico. Guardar ressentimento vai contra o que a Bíblia fala. Então você percebe que a gente vai viver no casamento contrário aos princípios bíblicos. Um líder ser um pastor, alguém te dá uma orientação para você ter calma, ter cautela, espera, vamos caminhar, vamos orar um pouquinho mais. Porque, gente, às vezes o nível de desentendimento é tão grande que você não consegue sozinho, você precisa de um intermediador. Você precisa de alguém para ir ouvir um, ouvir o outro, pôr os dois para conversar para não se matar. Entenderam? Então, todo esse processo precisa. Então, gente, como que se resolve um problema? É fugindo dele? Seu carro quando quebra, você joga ele fora? É assim que funciona? A sua casa, quando dá um vazamento no encanamento, o que você faz? Você sai, você sai da casa e deixa a casa lá. Fala, toma, não quero mais essa casa, eu vou arrumar outra. Gente, patrimônios, coisas que são mais valiosas para nós não nos desfazemos. E o nosso casamento é um bem maravilhoso e precioso. Gente, o casamento não foi feito para você viver infeliz. Pelo contrário, o casamento foi feito para você viver em paz, em harmonia. E é possível, ok? Nosso tempo está livre para acabar. Vamos lá, só falar uma última coisinha aqui. A Carol falou assim que se resolve um problema, achando uma solução. Gente, qual que é a solução para esses problemas? Qual é a solução? A solução é um comprometimento com o casamento por ambos, né? Por parte aí dos dois lados. Quando os dois se comprometem com o casamento, com a instituição casamento, e começam a focar nos problemas, em solucionar os problemas, é inevitável de dar certo, viu? É inevitável, vai dar certo. Amém? Vai dar certo, se comprometam, né? Lê aí, Carol, Eclesiastes para nós, 4:12, para a gente encerrar, né? Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim para mim, eu não aguento mais, só eu luto pelo meu casamento. E aí eu abri a Bíblia naquele momento e li Eclesiastes 4:12 para ela, que é até o tema dos casais, que é o de threefold é 3 dobras, né? Que é assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas os dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí, se você continuar, né, lendo, tem quando um cai, em Provérbios lá também fala, quando um cai, outro levanta. E aí nós fomos conversando sobre isso. Isso é princípio bíblico. Eu, sozinha, eu sou forte. Sozinho, o Marcelo é forte. Mas nós dois juntos, nós nos tornamos gigantes. Nós somos uma combinação explosiva, nós potencializamos a nossa força. Sabe, tem horas que vai ser um só que vai lutar pelo casamento. Tem hora que vai ser os dois, e aí a força multiplica. Porque, o cordão de 3 dobras, que é, né, a gente sempre usa o exemplo, que é o marido, a esposa e o Espírito Santo. Isso é muito forte, é invencível, não se pode romper. E a questão é que geralmente os dois lados falam a mesma coisa. O que acontece muitas vezes é que o jeito que você está lutando não é o jeito que ele está lutando, mas está lutando também. Não é do desejo do coração de nenhum dos dois chegar a um ponto de separação, né?
mas você precisa valorizar o que o outro está fazendo pelo casamento também. Porque talvez você está super valorizando o que você faz e não dando crédito nenhum ao que o outro está fazendo, mas sempre ambos estão fazendo, é que não há um reconhecimento, Sim. né, do que o outro está fazendo. E aí nós gostaríamos de encerrar deixando para você, nós vamos orar por vocês, para que o Senhor traga convencimento do Espírito, do valor, da preciosidade que é o amor, que é o matrimônio, o casamento, a família. Isso é muito importante. Não abra mão, não abra mão disso. Projeto de Deus, família, né? Para encerrar aqui, para a gente orar, eu queria só falar uma coisa para vocês que eu já falei da outra vez, eu vou falar de novo. Gente, a Bíblia começa com um casamento. O casamento de Adão e Eva, né? Deus faz um casal. A Bíblia começa com um casamento. E você vê Deus dando prioridade para a família. O ministério de Jesus começa onde? Num casamento. O primeiro milagre de Jesus é num casamento. E a Bíblia termina com um casamento. O casamento da noiva de Cristo, que é a igreja, com o Messias, com Jesus, o Filho de Deus. Não tem casamento no começo, no meio e no fim. Você percebe que é plano de Deus. Então, não abra mão do casamento, viu? É o que a Carol falou, aquilo que é importante para nós, nós não desfazemos. Se o casamento for importante, você não vai desfazer. Amém? Vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, nós queremos, ó Deus, selar esta palavra nos corações de cada um, ó Deus, que nos ouviu esta noite. Deus, o Senhor sabe e o Senhor conhece, Deus, as necessidades e as dificuldades, ó Deus, de cada um dos irmãos, das pessoas, ó Deus, que entraram e ouviram, estão ouvindo, ó Deus. O Senhor sabe o que eles têm passado. O Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades, dos problemas. Por isso eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, um mover sobrenatural em cada lar, em cada casa, Deus, em nome de Jesus. E cada coração seja tocado, cada mente seja tocada, Deus, por Ti. E que haja transformação e milagre, Deus, em nome de Jesus. E tudo aquilo que for de ordem espiritual, ó Deus, dentro das casas, dentro dos lares, eu repreendo agora o espírito da briga, da discórdia, da contenda, da separação, de divórcio, está repreendido agora na vida desses casais em nome de Jesus. Senhor, eu os entrego em Tuas mãos. Toma conta deles, Deus. Guarda-os e os protege contra todo intento do mal, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. O seu casamento seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Você vai ser feliz no seu casamento.